Então, boa noite, né, pessoal? Tudo bem, né? Estão todos bem? Nós vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho, né? O último do ano, né? Hoje, dia 30 aqui de dezembro. Deixa eu só colocar aqui o vídeo, aqui, ó, a câmera aqui do lado aqui. Vamos começar o nosso estudo, né? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, né? Então, a gente está dando aí continuidade, né? Dentro da nossa caminhada aí de estudo, né, da quinta-feira, né? Esse estudo começou há 20 anos, né? Tem 20 anos que nós estamos estudando Evangelho, né? Na verdade, está começando agora. Então a gente vai fazer a prece e a gente vai passar, né? Hoje a gente tem uma mensagenzinha sobre o tema também, né? Normalmente a gente tem recebido algumas mensagens dos amigos espirituais, né? Então a gente vai fazer uma leitura da mensagem que fala do tema, tá? Nosso querido amigo Liel aí que trouxe para nós. Tá? Então a gente vai fazer a prece e damos início aí ao nosso estudo da noite. Né? Lembrando que o estudo é participativo, tá, gente? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questão, né? Por favor, tragam, né? Vamos conversar. O objetivo mesmo é a gente discutir aí, né, os ensinos e as palavras de Jesus, né? Aprender aí uns com os outros. Né? Esse que é o nosso grande objetivo aqui no estudo da noite. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, entregar nas mãos de Jesus a nossa caminhada, a nossa vida, pedindo ao Mestre amigo que possa nos envolver neste momento com as vibrações do seu amor e da sua paz, que possamos caminhar e aprender, estendendo os objetivos da vida para além da matéria, em busca do mundo espiritual, em busca da paz, da luz e da boa vontade. Mestre Jesus, envolve a cada um de nós nas vibrações do teu amor e permite que possamos estar junto a ti. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, né, mais uma vez, pessoal, né, a gente está iniciando nosso estudo de Evangelho da noite, né, então a gente está no Evangelho de Mateus, né, estamos lá em Mateus capítulo 15, né, vamos achar aqui no Novo Testamento, né, nosso querido publicano, né, nosso querido Levi, né, da cidade de Cafarnaum, né, que anotou as palavras do Cristo, né, que depois foram transmitidas aí para várias comunidades e que finalmente chegou a nós aqui, né, através aqui do Evangelho que leva o nome dele, né, do apóstolo aí do Cristo, desse, né, do cobrador de impostos de Cafarnaum, né, que a gente possa aproveitar aí que Mateus aí, onde quer que ele esteja, seja envolvido por muito amor, por nossa gratidão, né? Porque esse companheiro aí, graças a ele, nós temos aí as luzes do Evangelho, né? Um dos, né, 4 Evangelhos. Eu vou ler a mensagem, né, que a gente recebeu sobre o texto de hoje, né? Que nós vamos falar da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, tá? E se der tempo a gente entra no capítulo 16, mas a gente vai focar mais nessa segunda multiplicação. Então vamos lá. Alimentou o mestre a multidão faminta de amor, multiplicando os valores que cada companheiro ofereceu. Ensinou a todos nós que os recursos da colaboração guardam mais que o necessário para atender todas as demandas da coletividade humana. Famintos de afeto e esperança, milhares buscam o Cristo, na expectativa do alimento imortal, sem perceber os recursos que carregam junto à intimidade. Ao peixe e ao pão, que representavam o esforço material e a possibilidade de trabalho dos seus discípulos, acrescentou Jesus a prece, como sinal de conexão com o plano divino. Deu graças o divino amigo ao Pai Celestial, que através da oportunidade material, peixe, e o esforço do trabalho, pão, permitiu aos amigos repetir e consolidar a lição da partilha e da empatia. Pela segunda vez, Jesus ensinou que podemos atender a toda fome através dos recursos que já possuímos guardados na intimidade. Quando dividiram o pão e o peixe que tinham, os discípulos estimularam a multidão a compartilhar. Assim, Jesus nos convida, através do texto de Mateus, a compartilhar nossos valores para extinguir toda a fome, seja ela de afeto, de respeito, de carinho ou de esperança. Compartilha teus peixes e pães, querido amigo,
para que os valores do bem se multipliquem em favor de todos que, como você, têm fome de luz e paz. Recebe nosso peixe e nosso pão. Então, quem trouxe para a gente foi o nosso querido amigo Liel, né? Que em breve, aí depois, né, do Lucas, aí nós vamos estar, né, se Deus quiser, produzindo um livro, né, das mensagens do Liel também, né, com a ajuda dos companheiros. Talvez por meio do ano para frente a gente vai ter aí o segundo livro aí, né, que vai ser o livro do nosso querido Liel aí, das mensagens do Liel, tá, gente? Então nós estamos, né, trabalhando aí no segundo livro lá em breve, né? Já tem aí as mensagens, tem que, né, corrigir, né, fazer toda uma revisão de texto, né, porque, né, Marcelo, para escrever é horrível, tá? Eu sou bom para receber a mensagem, para pontuar e escrever, né, eu já tenho uma certa dificuldade, né? Mas, pessoal, então a gente vai dar início, né? A gente lembra que a gente está no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, nesse capítulo, né, ele tem várias passagens da vida de Jesus reunidas, né? Então tem vários momentos ali. Primeiro, ele tem uma conversa, uma controvérsia lá com os doutores da lei e os fariseus, né, os escribas também, sobre a questão das tradições judaicas, né? Ele vai falar da questão de que, por causa das tradições, eles deixam de cumprir a lei, né? Ou seja, eles criam métodos para burlar a própria consciência, né, através de uma tradição, né? Eu valorizo mais uma tradição, um ritual, do que o conteúdo que aquela tradição, né, traria. Né? E depois Jesus vai falar com a cananeia, né, que é aquele episódio fantástico, né, que Jesus ele vai dar uma do judeu clássico, né? Ele vai encontrar com uma mulher cananeia no meio do caminho, né? Lembrando que a cananeia ela é estrangeira, né? Ela não é judia e é mulher ainda, ou seja, né, duas categorias que eram, né, estigmatizadas ao extremo, né, em Israel, né, não só Israel, no mundo também, né, mas lá era muito mais. Então o judeu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a mulher, né, de conversar, de interagir com a mulher, né, na época de Jesus, e o estrangeiro também não tinha, né, um espaço nenhum. Então a mulher estrangeira era algo que, né, não valia nem a pena conversar. É melhor conversar com um cachorro da rua do que conversar com uma mulher estrangeira, dentro do conceito da época, que não é o conceito de Jesus, lembramos, né, gente? E aí Jesus, né, para passar uma lição para os seus discípulos, o que Jesus faz quando essa moça chega para conversar com ele? Ele interpreta o judeu padrão, né? Jesus age com ela, claro que ele age ali para ele poder tirar ali uma lição pro pessoal, né? Como um judeu normal agiria, ele fica cortando ela, ele não conversa com ela, se bem que ele é até bonzinho, né? Que o judeu normal ia pegar uma pedra e tocar na testa dela, né? Ou bater nela, coisa assim, né? Para ela sair de perto, né? E Jesus vai dando todas as respostas que a sociedade da época daria, né? É como se chegasse uma pessoa perto da gente e a gente agisse com ela dentro de todos os preconceitos que a nossa sociedade vive hoje, né? Então, assim, a gente lidar com a pessoa dentro daquilo que é o execrável, né? E Jesus faz isso, e depois, quando ela faz uma demonstração de fé, né, muito grande, Jesus, né, cura a filha dela, né, que ela estava lá pedindo a cura da filha, e mostra para os próprios escribas e fariseus, né, para aquelas pessoas que estavam à volta dele, que aquela mulher, apesar de estrangeira e de mulher, né, ela tinha um valor espiritual que estava muito acima do dele, ela tinha uma fé superior, ela tinha, né, e ela se fazia digna de merecer a ajuda que ela tinha, né, que ela recebeu, aliás, do Cristo, que era a cura da filhinha dela que estava doente. E após isso, né, nós vamos encontrar com Jesus de novo, né, vai falar ali que ele vai fazer uma série de milagres, né, curar muitas pessoas, e a cura ali são em vários aspectos, né, porque a cura não se dá apenas no campo da regeneração física, né, ou da saúde física, né, o processo de cura do Cristo é uma cura da mente, é uma cura do pensamento, é uma transformação de ideias, né, então o Evangelho ele entra na nossa mente e ele produz transformação. Eu gosto muito da frase da Joana de Ângeles, que ela fala que o Evangelho ele entra pela mente, desce para o coração, sai pelas mãos, né? E numa analogia a gente vai pensar o quê? A gente tem que entender, a gente tem que sentir, a gente tem que praticar, né? E o Evangelho só se movimenta na nossa vida na medida que eu entendo, eu sinto, pratico. Então eu tenho que entrar na cabeça, descer para o coração, sair pelas mãos. O Evangelho que está só na cabeça é só decoreba, é só informação, é só historinha. O Evangelho que desce pro coração é só sentimento, é sensação, é tudo lindo, maravilhoso, eu me emociono, eu choro, Jesus é lindo, Jesus é fantástico, né? Mas o Evangelho real é o Evangelho que se traduz em ação e prática do bem, né? É o Evangelho da empatia, é o Evangelho do dividir, é o Evangelho, né, de
compartilhar valores, né, que é o tema, né, da nossa segunda passagem aqui. Né? Nós vamos ler aqui, né, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa segunda multiplicação dos pães e por que isso acontece duas vezes e por que isso é relatado duas vezes. Olha só. Jesus, porém, chamando seus discípulos, disse: Tenho piedade deste povo, porque há já 3 dias que não se afastam de mim. E não têm o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Olha que interessante, né? Então o povo se aproxima do Cristo, porque eles têm fome. E Jesus não quer mandar eles embora, para eles não desfalecerem pelo caminho. O caminho aqui, né, é a trajetória espiritual deles. Eles precisam de quê? De alimento, eles precisam de sustento. Os discípulos disseram: Onde poderemos encontrar neste deserto pães o bastante para matar a fome a tão grande multidão? Então os discípulos falam: Como é que a gente vai dar comida para esse pessoal todo? Qual vai ser a nossa força de trabalho para atender esse povo todo? É o pão, né? O trabalho, né? Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes vós? E eles responderam: 7. 7 é o número da perfeição. Então eles estavam dispostos a trabalhar. Negócio assim. Qual que é a disposição de vocês de trabalhar na seara do Senhor? É 7. Ou seja, nós estamos aqui para o pau quebrar, né? Estamos aqui com o Senhor. E uns poucos peixinhos. Ordenou então ao povo que se assentasse sobre a terra, ou seja, que se acomode, que se abaixe, que se coloque em posição receptiva, né? Se assentaram. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos. E os discípulos os deram ao povo. Comeram todos e saciaram-se. E dos fragmentos que sobejaram, levantaram 7 cestos cheios. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar meninos e mulheres. E despedindo o povo, entrou Jesus para numa barca e foi para o território de Magadã. Magadã é Magdala, né? Onde é a terra da Maria de Magdala, tá? Onde né? É a região onde ela vivia, tá? De onde ela veio, aliás, nem é onde ela vivia em Cafarnaum, né? Mas era onde nasceu, né? Porque Jesus, muita gente ficava famoso pelo nome da região onde viveu. Jesus de Nazaré, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, né? Então era muito comum, né, a pessoa associar com o nome, né, de determinada região. Então o que acontece aqui, gente? Nós temos a segunda multiplicação dos pães, né? E uma coisa que a espiritualidade tem falado pra gente nesse momento que nós estamos vivendo aqui, né, e a gente vai ver isso lá através da mensagem do Liel também, né, é que o crescimento espiritual ele tem algumas etapas. E o amor, que é a base do crescimento espiritual, né, nós estamos aqui encarnados, né, nós estamos aqui para aprender a amar. É um aprendizado que nós já estamos, né, já temos há várias gerações. Entretanto, o amor ele é progressivo. Primeiro nós vamos aprender a amar nós mesmos, né, que é o instinto de conservação que está lá no reino animal, né, é o desejo de sobreviver, que, de certa maneira, quando desequilibrado esse desejo de existir, de sobreviver, de se conservar, nós vamos dar o nome de egoísmo. Né? O que é o egoísmo? É amar o próprio ego a si. Né? A partir disso, à medida que a gente cresce espiritualmente, vai aparecer uma instituição na nossa caminhada que vai nos ensinar a amar fora da nossa própria intimidade, do nosso ego, que é a família. Né? Os espíritos falam para Kardec que a família, né, que a ideia da família, o conceito de família, né, que começa lá no reino animal, né, os animais já trabalham aqui em cima da família, né, a loba lá lambendo seus filhotes, lá, né, o gato, o cachorro, né, o passarinho protegendo seus filhinhos lá com as suas asas, assim, a galinha, né, então você vai ver que ali já tem um conceito de preservação, né, do grupo familiar, né, os animais que andam em bando, aquela coisa toda. No reino humano, né, quando a gente está na humanidade, esse conceito vai se aprimorar, porque nós vamos desenvolver a ideia da família, do grupo, né, que faz parte da nossa consanguinidade, ou seja, que divide com a gente, né, a descendência material. E essa ideia de família vai crescer, vai virar, né, a ideia de um clã, de uma tribo, né, de uma cidade, de um país, de uma nação, né, e vai chegar ao ponto que nós vamos entender que nós somos, né, um planeta. Né? E isso depois, quando a gente vai aprender depois também, que nós somos seres universais, cósmicos, né? Mas nós ainda estamos aqui,
né, ainda muito preso aqui no limite da família, ali do clã, né, da turminha, do time de futebol, do partido político, do espectro social. Nós ainda estamos ali, né, engatinhando, né, nessa questão do amar além da gente. Vai chegar um ponto que nós vamos começar a entender isso. E, né, o que Jesus está fazendo naquele momento ali? Né? O que é a multiplicação dos peixes e dos pães? Né? É um milagre que é milagre. Né? De todos os fenômenos espirituais que Jesus é capaz de fazer, a multiplicação dos pães e dos peixes é o mais profundo e o menos mágico, ou místico, ou sobrenatural. Né? Apesar que a gente sabe que não é sobrenatural, é apenas alguma coisa que a gente não entende. Né? E a gente, né, dentro do nosso momento evolutivo aqui na Terra hoje, nós sabemos que tem muita coisa que a gente não entende. Né? Nós não dominamos o conhecimento de tudo. Né? Então, assim, a nossa própria existência aqui, ó, nós estamos conversando aqui através, né, da tecnologia, dessa coisa toda, isso por um homem do passado, um homem na época de Jesus, isso é uma magia. Né? A gente está falando com outra, eu estou aqui olhando para um pedaço de vidro aqui, ó, um grande e um pequeno, né, o telefone e um monitor aqui, né? Nós estamos conversando, nós estamos trocando ideia, através de uma magia, de um trem aqui que eu não sei o que é. Né? Imagina um homem da época de Jesus entrando aqui no quarto, aqui me vendo, aqui 3 Marcelo, que é o que eu estou vendo, né? Eu aqui, né? O refletido aqui no meu telefone e o refletido aqui no computador. Ele vai falar que isso aqui é uma coisa diabólica, entendeu? Ele vai endoidar, ele vai jogar uma pedra nisso aqui, né? Se ele tivesse esse acesso. Então, o que é magia para uma época, é ciência para o outro. Então, o que Jesus fazia, aquelas curas, aquelas coisas todas, eram fenômenos espirituais que estão ao alcance do Espírito do nível de Jesus, que nós ainda não compreendemos bem. Né? Vai chegar um ponto que nós vamos entender, né? Jesus mesmo fala isso, que tudo que ele fazia nós vamos fazer, seja pelas questões espirituais, seja pelo poder da ciência, tá? Mas, né, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar da multiplicação dos peixes e dos pães. E essa segunda multiplicação, né, o que acontece? Jesus pega aquilo que os discípulos tinham, manda eles distribuírem, né, e movidos por aquele sentimento dos discípulos, as pessoas começam a ajudar também. E aí, os próprios recursos que aquelas pessoas carregavam servem para que todos se alimentem. Tá? Dá e sobra. Né? Então, por que Jesus faz essa situação acontecer novamente? Né? Porque ali ele está querendo fixar na ideia das pessoas a ideia do compartilhar. Tá? Nós temos 3 movimentos espirituais do amor. E entender esses 3 movimentos espirituais do amor vai nos ajudar a entender o mundo regenerado. Né? O primeiro movimento do amor, tá, é o movimento egoísta. Né? O amor, né, em um determinado momento da nossa evolução, o amor é egoísta. Tipo assim, tudo é meu. Meu para mim. Né? Então eu quero todas as mulheres, eu quero todo o dinheiro, eu quero todo o poder, eu quero toda a coroa, eu quero ser o rei, eu quero ser o dono, eu quero mandar, eu quero viver, eu quero comer o melhor, eu como primeiro. Tudo é bom para mim. É um amor a mim mesmo. É um egoísmo. Né, que é um estado de imaturidade espiritual extrema, né, espíritos primitivos que estão presos a esse tipo de situação. O egoísmo é uma característica, né, que é de um espírito ainda iniciante na sua trajetória espiritual. Né, não é que ele é mau, é um espírito que não sabe ainda lidar com o sentimento. Está lá vinculado ao instinto de conservação do reino animal. Né, o animal, eles têm um instinto de sobrevivência, então tudo é para eles não sabem discernir, a gente já sabe. Depois vem um segundo momento, que é o momento do amor de caridade. Né? O que é o amor da caridade? O amor da caridade é o que nós temos tentado trabalhar ultimamente, né? Desde a época do Cristo, que é o amor. Se alguém te pede, né, uma túnica, dá também o seu manto. É um amor para a gente doar. Então, a pessoa comida, eu vou dar uma cesta básica. A pessoa me pede lá um pedaço de pão, eu dou um pão para ela. A pessoa me pede a camisa, eu tiro minha camisa e dou para a pessoa. É o segundo passo da lei do amor. Né? Que é o que nós estamos nos esforçando para fazer. Então, sim, eu não faço muita caridade, você faz com o seu filho. Você não está tirando de você para dar para o seu filho? Ou para alguém que você ama? Né? Então, nós já estamos treinando, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente seja muito egoísta, né? Você dá alguma coisa para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Eu não queria, não, eu dou um trenzinho ruim, não eu dou. Já é um treinamento. Vocês podem concordar. Tem gente que já consegue dar muita coisa para muita gente, tá? É um movimento. Isso aqui é seu, isso aqui é meu, tá? Estou te dando, toma, recebe aí. Estou desprendendo, né? Esse é o segundo passo, tá? E existe o terceiro passo,
tá? Que é além da caridade, que é o que Jesus está trabalhando aqui. Jesus trabalha a caridade muitas vezes, mas esse terceiro passo, ele trabalha só essas duas situações, que é o que? É o compartilhar. Compartilhar é um pouco diferente de caridade. Por quê? Porque a caridade eu pego o que é meu e te dou. Vai com Deus, vai lá, né? O compartilhar não, eu falo assim, isso aqui agora é nosso. O meu pão é o seu pão. Toma um pedaço do meu pão que eu como e você come também. Se a caridade envolve desprendimento, o compartilhar envolve convivência. E os nossos maiores dramas, enquanto espíritos encarnados hoje, nesse mundinho de prova e expiação, né? Estamos aqui estudando o Evangelho do Cristo, está ligado ao andar pelo caminho, ao compartilhar, ao conviver, né? Então eu tenho dificuldade de conviver, eu tenho dificuldade de dividir. Então por isso nós temos problemas de relacionamento, nós temos problemas de convivência, nós temos problemas com as pessoas que estão muito próximas de nós, né? Então nós sofremos nos nossos relacionamentos, nós sofremos nas situações que nos envolvem, porque nós temos profundas dificuldades de conviver, compartilhar, né? Porque para compartilhar envolve conviver, e para conviver envolve compartilhar. Então quando Jesus trabalha a questão dos, né, da multiplicação do pão e do peixe, o que Jesus está falando para a gente? Olha, o que vocês têm de valor por si só soluciona os seus problemas. Né? Então todos os problemas que o planeta Terra enfrenta hoje, a coletividade humana reunida resolveria. Nós temos um potencial intrínseco, ou seja, nós temos os peixes e os pães guardados para matar a fome de todo mundo, para resolver os problemas de violência, de briga, de agressividade. Nós temos esse valor que está com a gente. O que acontece é que nós precisamos de exemplos ativos no bem para que nós possamos começar a distribuir o que nós temos. Por isso que espíritos iluminados de tempo em tempo encarnam na Terra, trazendo valores superiores ao nosso, como os apóstolos que trazem os primeiros pedaços de pão e os primeiros pedaços de peixe. Eles nos entregam, e na hora que eles entregam pra gente, a gente fala assim, nossa, eu podia entregar o que eu tô aqui no bolso também, eu tô com um guardado aqui. Nossa, ele só tem 2, mas eu tenho um aqui, eu vou pegar esse. Toma esse biscoito que eu tô com ele também, divide isso aí. Aí eu vou falar, toma esse pedaço de pão que eu tô com ele aqui, divide também. Então nós vamos ver que os espíritos iluminados, eles são dínamos evolutivos. O que é um dínamo evolutivo? Eles potencializam, né? Eles pegam uma determinada força e transformam aquilo em algo que modifica, mas na verdade o poder está com a gente. Então o que Jesus faz? Olha só o que Jesus faz. Ele pega o pão e o peixe dos discípulos, né? E faz uma prece na frente de todo mundo. Fala, Pai, te glorifico aqui, né? Porque nos deu essa comida que vai servir para todo mundo. Divide. Não, que Jesus vai dividir, né? Os discípulos começam. O Pedro, toma, só tem um pedacinho aqui de pão aqui, toma. O cara vê o Pedro dividindo um pedaço de pão e fala, não, Pedro, tem mais eu tô com um guardado aqui, segurei. Aí o Pedro continua dividindo. Aí o outro fala, não, eu tenho 2 aqui guardados aqui. Nossa, você falou, eu achei que não ia dar, mas eu tenho 2 peixinhos aqui. Se quiser, coloca aí junto. Ah, não, é o que? O Pedro, né, eu tava aqui, até tinha pegado aqui pro meu filho aqui, mas tem meio pão aqui comigo. Toma, Pedro. Entendeu? E o Pedro vai dividindo. E à medida que o Pedro vai dividindo, as pessoas que tem também, né, tô falando Pedro, mas são os discípulos em geral. E começa a distribuir. E na hora que vê, todo mundo tá distribuindo o que tem, e no final junta tanto que todo mundo come e ainda sobra. Olha o efeito que Jesus fez. Jesus não fez um milagre, ele mostrou pra gente que a gente dá conta. Jesus apostou na humanidade naquele momento. Jesus apostou no ser humano, no potencial que ele sabia que estava dentro da gente, mas que a gente mesmo não conseguia explorar. E aí ele faz isso 2 vezes, exatamente para fixar o valor da nossa intimidade, né? Que é muito mais fantástico fazer a gente dividir do que fazer um abracadabra, assim, instalar o dedo e fazer o pão virar, né? Mudar lá, juntar os átomos lá e virar um monte de pão. Mágica, né? Abracadabra, né? Porque a gente quer o abracadabra, né? Jesus quer o nosso crescimento espiritual. O fenômeno espiritual só existe em função da necessidade. Então, quando Jesus notou que se o pessoal distribuísse o que tinha, todo mundo comia. Todo mundo se alimentava. Né? Porque a multidão, o que a multidão estava buscando no Cristo?
O que a multidão estava buscando de Jesus? Alimento. Elas estavam atrás de Jesus. Né? E um pouquinho de Jesus tem em cada um de nós, quando a gente faz caridade. E quando a gente começa a conviver. Né? A convivência em família, por vezes, é muito mais difícil que a convivência com o próximo. Mais ou menos, né? Porque a convivência de perto é difícil, a convivência de longe não. Né? É muito menos difícil, né, minha amiga, eu conviver com você aqui à distância do que eu conviver aqui em casa com meu filho. Né? Vem morar com o Marcelo pra você ver como é que é legal. Sabe? Uma semana você vai querer torcer o pescocinho do Marcelo. Né? O Marcelo é muito bonzinho para quem tá aqui à distância. Vai conviver com o Marcelo, com as dificuldades que o Marcelo carrega. Né? É muito legal, muito bonitinho, fala aqui, né? Mas vai conviver. Né? Porque conviver envolve o quê? Ter contato constante. E aí nós temos contato com os pontos positivos e com os pontos negativos. E aí nós vamos burilar o nosso amor na medida que nós aprendemos ao quê? A nos suportar uns aos outros. Então a gente vai começar a dividir o nosso pão. Ó, come um pedaço do meu peixe, me dá um pedaço do seu pão aí, vamos comer esse negócio aqui. E a gente vai perceber que se a gente estiver junto, a gente se alimenta. Né? A gente consegue se ajudar, a gente consegue, né, receber o que a gente precisa da espiritualidade de Jesus. Né? Conseguimos. Porque os valores já estão intrínsecos na gente. Né? Pessoal, nós estamos falando no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, Jesus multiplicando os pães e os peixes pela segunda vez. Né? Trazendo aqui o simbolismo, né, dessa ação do Cristo. Né, que é o único milagre que não é milagre, né? Eu nem gosto muito de palavra milagre, né? O Kardec não gostava dessa frase, os espíritos também não gostam muito de palavra milagre. Milagre dá uma ideia de mágica, né? Na verdade, né, a multiplicação dos pães e dos peixes foi o único fenômeno não sobrenatural, né, que é atribuído a Jesus, né? Né, e que não foi sobrenatural, tá? Foi o Jesus incentivando o pessoal a dividir o que tinha. Né? As curas, as outras histórias, não, são coisas sobrenaturais porque estão além da nossa capacidade de entendimento. Tá? Em alguns aspectos, os fenômenos que aconteciam com Jesus, nós não vamos entender porque nos falta conhecimento e informação para tanto. Né? É igual eu estava brincando com o pessoal ontem, a gente estava estudando ontem com o pessoal fluido cósmico, né? O pessoal falava na época do fluido cósmico universal, né? E os espíritos explicaram, né, para o Kardec, né, que é a massinha de que tudo é feito. Né? Então você pega lá, tem uma massinha básica que tudo que existe, mistura a massinha de um jeito e vai saindo as coisas lá. Né? Hoje nós sabemos que são os elementos, né, os átomos, os prótons, os elétrons que se combinam lá. Aí um tanto de próton e elétron viram hidrogênio, outro tanto de próton e elétron viram oxigênio, outro tanto de próton, elétron e nêutron viram hélio, viram, né, que são apenas recombinações da mesma coisa. Né? Na época do Kardec não tinha esse conceito. Então eles falavam, tem uma massinha lá, tem um fluido lá que vira tudo. Tá bom, Kardec? Beleza. Né? Hoje, diante daquilo que Jesus fazia, vamos dizer assim, dos fenômenos que Jesus, né, realizava, né, das curas principalmente, né, que eram fenômenos assim, então, né, a nossa ciência fica embasbacada com aquilo, né, nós vamos reconhecer e entender que nós ainda não entendemos, né, ou nós não conseguimos apreender a técnica que Jesus usou para fazer aquilo. Tem uma técnica. Como é que foi? Nós não sabemos ainda. Né? Como o homem das cavernas não vai saber como é que esse telefone celular aqui está funcionando, como é que essa câmera aqui está funcionando. Né? Para o homem das cavernas isso aqui é um mistério, é uma mágica. Para o homem de 200 anos atrás, a mesma coisa. Olha só, né? O homem das cavernas e o homem de 200 anos atrás, eles teriam talvez a mesma reação se vissem um telefone celular, um computador. Né? O que é isso? Luz elétrica. Né? Então olha só como é que a gente cresceu materialmente em pouco tempo. Mas continuando aqui, né? Nós estamos falando do Evangelho. Então o que acontece? Jesus está fixando na nossa intimidade a ideia do compartilhar. Né? O compartilhar é o próximo passo do processo evolutivo. Aí você fala, Jesus é comunista? Não é? Não tem nada disso. Tá? Não é uma questão política. Não é uma questão ideológica. Né? A questão que Jesus nos ensina é que nós somos mais quando unidos. Os nossos valores, quando agregados, são maiores. Por isso existe um negócio chamado mediunidade, que nada mais é do que os espíritos iluminados vindo até nós, buscando a nossa colaboração humilde para distribuir, né, seus conceitos, as suas luzes, seus entendimentos. Né? Então nós vamos ter colaboração, nós vamos ter, né, convivência, nós vamos ter união de propósito em torno do bem.
Então, o próximo passo do nosso movimento espiritual chama-se compartilhar. Compartilhar é, acima de tudo, a nossa necessidade de momento. Porque compartilhando, os pães e os peixes se multiplicam. E todos se alimentam. E todos recebem aquilo que precisam. Nós estamos falando aqui da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Está aqui anotado no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 32. Tá? Para quem quiser conferir aí em casa. Então, quando Jesus nos ensina a dividir, a compartilhar, nós vamos dar um salto espiritual. E a família é a nossa escola da partilha. Por isso que é difícil, porque nós estamos aprendendo. Então, as matérias da escola que nós não temos domínio são sempre difíceis. E aí nós temos que reencarnar e voltar em grupos familiares, que muitas vezes não são muito agradáveis, porque a gente tem atrito, porque somos diferentes, porque as pessoas que convivem conosco são difíceis, porque nós também somos difíceis, E aí o que vai acontecer? Nós vamos aprender a compartilhar. É aquilo que o Paulo de Tarso fala assim, examinar e tudo retende o bem. Você pegou lá um pedaço do peixe, lá come um pedaço do peixe que você acha melhor. Se você não quiser comer a cabeça do peixe, come lá o miolo lá. Ou então não come, passa para frente, come o pão. Você não gosta de peixe, come o pão. Por isso tem o pão e tem o peixe. Então vamos aprender essa grande... O momento que nós vivemos é o momento de dividir, gente. É o momento de estabelecer valores em conjunto. Nós vamos aprender, e que é uma verdade espiritual, que não existe felicidade individual se não houver felicidade coletiva. As esferas iluminadas descem até nós através de grandes espíritos cheios de amor, porque eles têm pressa da nossa melhora, porque a felicidade deles está atrelada à nossa. Um ser iluminado jamais será feliz vendo o desespero de outro ser. E vai chegar um ponto que nós vamos começar a perceber isso também. Que não adianta eu estar aqui dentro da minha casa, com a barriguinha cheia, bem vestido, nem tanto, mas estou bem vestido, dentro do meu conceito, com a minha caminha quentinha aqui, com a minha família aqui protegida, enquanto tem uma família aqui na minha frente aqui que está passando fome. Enquanto tem um companheiro próximo a mim que está precisando de ajuda. Então, à medida que a gente for entendendo isso, nós vamos começar a partilhar valores, experiências, conhecer, aprendizados. Aí nós vamos começar a melhorar o geral para melhorar para a gente também. Então, porque aí vem a questão da reencarnação. A minha família está aqui dentro de casa, mas talvez o meu vizinho lá, talvez aquela família que chega com a criança no colo no Francisco de Assis pedindo uma cesta básica, aquela pessoa que está chegando lá talvez seja um filho meu de outra encarnação, ou seja o meu pai, o meu irmão, o meu amigo, ou alguém que eu amei muito, que pelos caminhos do universo encontra comigo lá na casa espírita e me estende a mão pedindo um pedaço de pão. E eu não me lembro. Mas às vezes foi meu pai, meu irmão, meu amigo. E durante milhares de encarnações, que nós temos muitas e muitas encarnações, nós vamos construindo laços com os outros. Então as pessoas que passam pela nossa vida, que nos impactam de alguma forma, pode ter certeza, tem um laço. E às vezes é um laço que eu não valorizei. Às vezes aquele morador de rua, bêbado, que chega lá na casa espírita, lá todo sujo, que você tem que dar um banho nele, é um filho meu que eu abandonei no passado. Às vezes ele está daquele jeito, foi a culminância de situações das quais talvez eu participei, ou talvez eu me omiti. Aquela companheira que chega lá na casa espírita, lá, que atravessa na minha rua, toda doente, toda apodrecida fisicamente, talvez foi uma filha querida. Talvez foi alguém que eu seduzi na encarnação passada e eu coloquei ela num caminho de desequilíbrio. Mas importa saber? Não, importa saber que ela é minha irmã. E se ela está batendo na minha porta, o que eu posso fazer para ajudar dentro das minhas limitações? Aí eu não sei. Aí nós vamos aprender com Francisco de Assis. Francisco, o que ele fazia? Ele dava o que ele tinha. Quando ele não tinha, ele pedia para dar. E ele chamava as pessoas para ajudá-lo a dar. E aí ele multiplicava afeto. Ele era um dínamo, um multiplicador do amor. Ele fazia as pessoas perceberem que elas tinham muito para dar. E aí ao amor dele foram se reunindo outros amores. Assim como Jesus.
Notem que Jesus, ele mesmo não dá nada. Ele não tira um pedaço de pão da roupa dele, né? Pelo menos não, né? Mas o que Jesus dá? Jesus explica para os discípulos, olha, vocês têm, ó, divide com o povo, alimentem vocês a multidão. Ele fala isso na primeira multiplicação dos pães, né? Ele fala isso para os discípulos. Na primeira, os discípulos que chegam nele falam, mestre, a multidão está com fome, o que não vai fazer? Isso assim, ó, dei vocês de comer para a multidão. Jesus é fácil, né? Mas quando chegar o Jesus, nós estamos com 120 famílias aí precisando de cesta básica aí, ó. Jesus vai virar pra ele e falar, meu filho, viga aí, ó, se vira e arruma uma cesta básica pra eles aí, ó, dá de comer pra eles aí. Aí o que os discípulos foram fazer? Foram distribuir o que tinha e pedir. Medir que eles distribuíram, veio mais. Né? Eu lembro uma frase uma vez que o Liel falou pra gente lá no Francisco de Assis, quando a gente assumiu a assistência social lá, deve ter uns 16, 17 anos. Nossa senhora, é muito tempo, né? Se eu tenho velho, você vê nessa hora. Né? E... Né, antes a gente participava, não era coordenador, assim, né? Apesar que hoje eu nem sou coordenador mais, né? Mas assim, eu participo, né? O coordenador é Ednei. Mas assim, o Liel falou comigo uma coisa, ele falou assim, meu filho, à medida que você dá, você vai receber. Dá, quem precisar de comida, quem vier te bater na porta e pedir, dá. Ah, mas é pra cachaça, ah, mas tá roubando. Não julga, dá. Movimenta tua mão no bem. Claro, você não vai dar para a pessoa que vai desperdiçar, né, se você tiver prova daquilo. Mas ficar ouvindo burburinhos, porque não sei o que, porque não pode dar, não, porque não sei o que. Ah, porque eu ouvi falar que o primo do cunhado do irmão do tio falou que eles estão ganhando cesta básica em outra casa espírita. É sempre assim, né? Sempre tem alguém para falar que não precisa, né? Alguém para chegar e fazer, eu trouxe aqui 10 fardos de arroz aqui, é raro, né? Vocês são meia dúzia, né? Tô vendo aqui o Sandro aqui, o Sandro sabe dessas histórias, né, Sandro? O Sandro sabe o que é carregar arroz nas costas, né? Ajudar a gente. Tem vários amigos aqui que sabem, né, gente? Mas então, o que acontece? O Léo falou comigo, falou assim, meu filho, quando vocês estiverem andando, vai chegar. Não preocupa não. E chegou mesmo. Né? Nós passamos de 40 famílias para 120, continua ganhando doação. O mês de janeiro tá chegando daqui a pouco aí, né? Na verdade, depois da manhã, né? Final de janeiro já tem as cestas básicas, gente, né? As famílias comem todo mês. Né? No Natal, eu brinco com o pessoal que no Natal eu fico meio doido, porque a cesta é maior, é mais coisa, né? Mas no Natal é o mês frio mais fácil, todo mundo tá cheio de amor pra dar, tem o Natal, tem Jesus, né? Aí chega em janeiro, tem que pagar IPVA, IPTU, escola dos meninos, material, né? Aí as doações, lá embaixo, né? Mas, mesmo assim dá. Vocês acreditam nisso? Mesmo assim dá. Por quê? Porque tem muita gente que doa, que sobra às vezes alguma coisa em dezembro. Tem muita gente que manda no final. Eu tô falando isso tudo, multiplicação dos pães e dos peixes, tá, gente? Nós estamos estudando o evangelho aqui, trazendo para o nosso cotidiano aqui, tá? E assim, e isso, né, é a multiplicação dos nossos valores da matéria. E os valores do espírito? Nós estamos precisando de trabalhador lá na casa espírita, né? Nós estamos precisando de gente na evangelização, nós estamos precisando de gente para ajudar na assistência social, para voltar no que vem, né? Nós estamos precisando de trabalhador, de tarefeiro, né? Quem está perto aqui quiser vir trabalhar, gente, ano que vem começa. Daqui, né, em janeiro nós vamos pensar que a gente voltar à assistência lá, o pau quebrar mesmo, o pau quebrar no bom sentido, tá, gente? Quer dizer trabalhar, né? Mas, por exemplo, pode ter certeza que os grupos perto aí de vocês estão precisando de trabalhador, né? De mãos, para materializar o bem. Quer ganhar alguma coisa, começa a pedir, começa a ajudar, começa a fazer parte, né? Vamos movimentar as nossas mãos e multiplicar os valores que nós estamos recebendo. Às vezes, só de você estar falando, você está incentivando alguém a fazer alguma coisa. Tá? E, por exemplo, nem sempre precisa ser do meu lado aqui. Às vezes você está numa cidade, de pessoal lá da Bahia, lá, ó, né? Quem puder ajudar o pessoal lá da Bahia, por favor, ajudem. Vamos ajudar, né? Vamos falar disso, vamos conversar, vamos sensibilizar, vamos mostrar. Por isso que eu fico mandando imagem de cesta para todo mundo, gente. Por que eu faço isso? Às vezes a pessoa mora longe, né? Em parte é para poder mostrar que está sendo feito, porque eu acho que, né, tem obrigação. A pessoa doou, você mostra aqui, ó, tá aqui que você doou, né? Mas não é só isso. Porque aquilo muitas vezes fala, nossa, vamos fazer um negócio desse aqui perto de casa? Vamos dar umas 2 cestas ali para a família? Olha só, né? Jesus manda mesmo, né, gente? Então às vezes a gente tem que ver o bem acontecer. Né? A gente tem que ver as coisas boas acontecerem pra gente ver o que a gente é capaz de fazer. Né? Porque se eu for pegar meu salário e fazer as contas no final do mês, eu não compro nem 10 cesta básica. Né? Se eu gastar meu salário inteiro, tá, gente? Não compro nem 10 cesta básica. Já se dá 120. De onde que vem isso? Jesus. Através das mãos das pessoas. Jesus mesmo carrega a cesta básica. Lembra lá? Jesus mesmo pegou, entigou o peixe da sacola dele e deu.
Mas ele movimentou o negócio, né? Vamos dar graça e dividir o que a gente tem, confiar. Né? Então vamos fazer isso. Vamos ajudar, vamos multiplicar valores. Né? Vamos ser multiplicadores do bem onde a gente estiver. Vamos falar de amor, de bondade, de luz. Vamos valorizar os pontos positivos das pessoas. Né? O exemplo arrasta, né, Rita? O exemplo, né? A gente precisa dar exemplo do bem. Falar, ó, existe coisas boas acontecendo. Nesse Natal aí, ó, né? Com a ajuda de muitas pessoas, muitas famílias estão comendo. Porque muita gente ajudou. Que bom, existe gente boa. Ah, o outro tá roubando aí. Que se vinga com o roubo dele pra lá. Não tem nada com isso, não. A justiça vai resolver. Se a justiça dos homens não resolver, a justiça quando dá dentro da consciência dele, não, ninguém escapa disso não, gente. Não adianta não. Né? Então, assim, vão ajudar. Tem muita gente, tem muitas famílias, gente, que comeram porque você ajudou. Porque você colaborou. Porque você fez pressa. Pensa nisso. Isso é importante. Né? Não importa de onde que veio, o que que foi, mas tá lá, chegou lá na mesa lá da família, lá com 5 crianças pequenas, né? Chegou lá uma carne, um arroz, um feijão, né? Chegou lá um docinho, chegou lá um panetone para poder adoçar a boca da criança, que às vezes não tem oportunidade de comprar isso. Chegou um refrigerantezinho, né? Em torno daquilo uma família sorriu, nem que seja por 5 minutos, pararam de brigar um pouco para comer. Isso vale. Isso é uma lembrança no coração da criança. Eu lembro das coisas boas da minha infância. Das pequenas alegrias. E é importante a gente dividir as nossas pequenas alegrias. Por isso que muitas pessoas não entendem, né? Por que a gente busca fazer? Uma vez o Liel falou isso pra gente também. Falou assim, o que você fizer, faz sempre o melhor que você puder para os nossos irmãos. Faz o que você faria para os seus filhos. Vai lá comprar uma cesta básica, pensa no que você pode dar. Ah, não dou conta de fazer o melhor, vou fazer o que eu daria conta de fazer pra mim. Sem extravagância, né, gente? Tem um limite chamado bom senso em todas as situações. Né? Mas eu não vou comprar o pior arroz, o pior feijão. Não vou dar feijão cagunchado. Não vou dar coisa estragada, né? Porque é pros pobres. Não vou dar roupa rasgada. Né? Não vou dar brinquedos cacareco. Né? Vou tentar fazer o melhor. Né? Eu ia gostar que alguém fizesse por mim, fazer pelo próximo aquilo que nós queremos que faça por nós. Esse é o grande segredo da multiplicação dos valores espirituais que nós temos, né, meus amigos? Então vamos lembrar disso, né? Vamos acender nosso coração esperança, a fé, né? A boa vontade, né? E vamos fazer o que nós damos conta. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa do texto, perguntar, afirmar, dizer, desdizer? Fiquem à vontade, por favor. Ninguém? Tá tudo tranquilo? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Então o que acontece, né? Jesus, né, dos fragmentos que sobejaram, levantaram 7 cestos. 7 é o número da perfeição. Né? Deus sobrou, deu tudo. Tá? E os que tinham comido eram 4.000 homens. Interessante que fala que é homem, né, gente? Porque o homem que era contado na época, tá, gente? Mulher e menino. Mulher e menino. Coitada das meninas. Não tem menina, não, tá? É porque era uma forma de contar da época, né? Um trem meio preconceituoso lá. Mas tudo bem. Né? E despedindo o povo, entrou Jesus numa barca e foi para o território de Magadã. Olha que interessante, né? Jesus dá o alimento, divide o que tem, ensina, depois ele fala assim, agora vocês vão, depois vai viver. Você buscou, você aprendeu, agora você segue. Você vai consolidar valor. E aí Jesus pega uma barca, ou seja, ele volta para as águas, mas não para dentro da água, para cima. Jesus sempre é uma referência acima das águas. Ou seja, é alguém que nos ensina a olhar fora do campo material. Apesar de Jesus interferir materialmente várias vezes, apesar de Jesus interagir, né, com as pessoas no cotidiano ali, Jesus, né, ele não entra dentro da água. Você não vai ver Jesus nadando.
né? Apesar que não tinha nadar, né, gente? Muito bem. Né? Mas eu tô falando aqui no símbolo aqui do texto. E ele vai para o território de Magadã, né? Como a gente fala, Magadã é a terra da Maria de Magdala, né? Lá vai Jesus consertar outros corações, né? Porque a Maria de Magdala era um coração, era um afeto, né? Magdal era a vila, né? Que ficava à beira do lago de Tiberíades, né? Tinham várias aldeias, né? Então tinha lá Guedara, tinha lá Magdal, né? O Magadã, como eles chamavam, tinha lá Cafarnaum, né? Tinha uma outra cidade lá que eu esqueci o nome, eram várias cidades, o lago, né, o Tiberíades, que eles chamavam de Mar da Galileia, né, Lago de Genezaré, tinha vários nomes, né? Então o pessoal que escolhe o que eles acham mais adequado, mas eram vários nomes, dependendo da região. Era um lago gigantesco, né? Então assim, o lago era muito grande, então tinha várias vilas e aldeias ao entorno do lago, né? Eram várias. Então o lago era um meio de transporte recorrente ali que os pescadores e as pessoas utilizavam de ir para uma vila para outra. Pegava o barco, atravessava, ia para Cafarnaum, que era o centro, né? Era a cidade mesmo, era maior, né? Era a cidade de Cafarnaum. E tinha as outras vilas que ficavam lá, né? Na adjacência ali do lago ali. Então Jesus sai de Cafarnaum, né? Ou sai daquela região próxima a Cafarnaum, onde ele estava ali, e ele vai para Magdal, né? E lá, né, ele vai encontrar depois com os fariseus, né, no capítulo 16, que a gente vai estudar semana que vem. Jesus vai encontrar com os fariseus, né, que vão pedir, né, para ele, né, um sinal do céu, né, e Jesus vai dar uma tirada boa neles aí. Mas isso aí nós vamos estudar semana que vem, ano que vem, né, nós vamos estudar ano que vem, né. No estudo da próxima semana, o primeiro estudo do ano vai ser o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, né, que aliás, né, nós estamos quase terminando, para falar a verdade, aqui, ó. O Evangelho de Mateus tem quantos capítulos? Vamos ver aqui, eu não sei de cor. Tem 27. Vamos ver aqui. São 28 capítulos o Evangelho de Mateus. Nós estamos no 16. Então, quase da metade, né? Um pouquinho mais da metade, né, gente? Estamos estudando aí o Evangelho de Mateus. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão do Evangelho que ficou para trás aí que não foi bem resolvida, que vocês tenham curiosidade? Nós temos aí 12 minutos, né, para a gente estudar, para a gente terminar o estudo, né, para a gente estudar o Evangelho. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, fiquem à vontade. Né? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui para trás. Aqui. Enquanto isso, vou fazer um negócio aqui. Pera aí, gente, um segundinho que eu vou pegar um livro para mostrar para vocês. Aqui no... Pessoal, o livrinho. Então, pessoal, esse aqui, né? Nosso livrinho aqui do nosso querido Lucas, né? O Versos do Caminho, que é bonitinho. Tem a imagem de Jesus aqui atrás, aqui, né? Trazendo aqui para vocês verem, né? Veio das mensagens que a gente manda todas as semanas pro pessoal, né? Praticamente quase todo dia, né? E aí nós formamos um livro dessas mensagens, né? Que nós estamos vendendo aí, que nós conseguimos imprimir, né? Com a ajuda de alguns companheiros, a gente está vendendo para arrecadar fundos aí para um trabalho que a gente vai iniciar, se Deus quiser, no ano que vem, com crianças com atraso, né? Então, são várias mensagens aqui. Vou até ler vamos ler um trechinho aqui só para vocês verem aqui para a gente terminar o estudo. Né? Como ninguém está perguntando, eu vou ler um trechinho do livro que eu vou abrir na sorte aqui. Porque não se detenha na caminhada do bem. Ajude sem esperar agradecimento e doe o que puder, sabendo que Jesus está consciente das suas ações. Receba a tarefa de ajudar e, como toda missão, ela é doce no início e amarga na realização. Seu coração irá se aquecer com o sorriso dos que recebem e as suas mãos se iluminarão com o amor que oferta aos que nada possuem. Quando sentir o cansaço e a solidão, diante da incompreensão e da crítica, eleve seus olhos ao céu e confie naquele que, acima de todos, doa, ampara e sustenta todo o bem neste mundo. Esse aqui é um trechinho, né, que a gente está lendo aqui do livro, né,
tem tudo a ver, né, com o que nós estamos estudando aqui, né, do trabalho no bem, né, da, da materialização, né, das ações positivas. Né? Vamos fazer o bem que a gente der conta, meus amigos. Né? Vamos fazer o nosso melhor, vamos tentar ajudar da maneira que a gente puder. Né? E vamos lembrar, né, que a gente está tentando e fazendo o nosso melhor. Não se esqueçam disso. Estão fazendo o que a gente dá conta. E isso é muito importante, né, meus amigos. Pessoal, então nós vamos terminar o nosso estudo, né, porque né, já falamos do assunto, né, como não teve mais perguntas, a gente vai terminar para não tomar o tempo do pessoal também, porque o tempo é precioso. Né. Lembrar a todos, né, que nós estamos aqui comercializando o nosso livro, né, como eu falei, né, esse livro não gera um centavo de lucro para a gente, tá? Todo o dinheiro que é aferido dele vai ser para as nossas obras aí que estão sendo feitas, né? Quem quiser adquirir aí, nos ajudar também a vender, também nós estamos precisando de gente para nos ajudar a vender, né? Por favor, me falem separado, tá? Me chama lá no privado e tal, né? A gente não tem um sistema de distribuição, nós não temos nenhuma editora, coisa do tipo, isso aqui foi feito, né, particularmente, né? Mas a gente agradece aí a todos, né, que estão nos ajudando, que estão torcendo. Né? Mais uma vez, gente, nós estamos chegando ao final do ano. Né? Vamos agradecer o Cristo aí por esse ano que passou, mesmo com as suas provas e dores. Né? Vamos pedir a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver e que a gente possa, para o ano que vem, né, manter a fé, a esperança e, sobretudo, o nosso desejo de sermos melhores. Né? Nós vamos terminando aqui o estudo. Lembrando, né, a gente vai ver se a gente vai conseguir fazer o tratamento amanhã. Eu acho que vai dar para fazer, mesmo que seja lá com as 3 pessoas, né, que normalmente o pessoal está ocupado, né, nós vamos tentar, né, nós vamos ver se dá para fazer o tratamento amanhã às 8. Talvez seja mais curtinho, igual nós fizemos no dia do Natal, né, até para não tomar o tempo. Mas o tamanho do tratamento não quer dizer a vibração, né, gente? Não é o tempo que diz, sim, né, a energia que nós colocamos. E aí a gente anuncia amanhã, tá? O nosso tratamento espiritual último do ano, tá bom? Que Jesus possa abençoar todos nós, que o seu amor possa nos envolver, né? Muita paz, muita luz, né? E até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Beijo no coração de todos e que 2022 seja um ano repleto de luzes e principalmente, como diz o Lucas, a oportunidade de servir, né? Que é isso que eu desejo que nós todos tenhamos, a oportunidade de servir e de aprender. Muita paz aí, muita luz e mais uma vez, boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.